No programa de hoje, vamos conversar sobre um tema muito interessante, que conecta a política e a cultura. E justamente para falar sobre esse tema e no contexto que a gente vive no Brasil atual, eu fiz o convite ao Nando Cunha, que é artista, um grande ator, e conosco vai falar a respeito desse período, né? Como é que a cultura tem vivenciado o contexto político atual, né? Ou até como é que tem sido atacada por ele. Tudo isso e muito mais será discutido no programa de hoje. Eu dou as boas-vindas a Nando Cunha, né, ao nosso Espaço Cidadão. Olá a todos e a todas. Obrigado aí pelo convite, obrigado pelo espaço e pela oportunidade de estar falando aqui com todo mundo e com o Brasil inteiro. Obrigado, Nando. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que você compartilhe conosco a sua visão, de modo geral, em relação ao atual contexto político que o Brasil tem vivido. E aí, na sequência, a gente vai conectando um pouquinho essas questões da política com a cultura. Bom, Robson, a gente está vivendo um momento muito sombrio, não é de agora, né? Eu acho que a pandemia ela só meio que evidenciou muitos abismos, muitas diferenças, e colocou uma lente de aumento em muitas mazelas que a gente não enxergava. Algumas pessoas não enxergavam ou propositalmente colocavam um tapete em cima, né? Então, assim, há muito tempo, acho que desde da época do golpe da presidenta Dilma, é que a cultura foi atacada, dizendo que a gente era muito compartilhava muito do que o partido fazia, e que, na verdade, foi o único governo que apoiou realmente a cultura, foi onde a gente mais trabalhou. E a cultura ela é uma indústria que ela emprega muita gente, mas muita gente, tanto o audiovisual como o cinema, a televisão, como o teatro. Eu posso fazer um monólogo, mas nesse monólogo eu tenho que colocar um contra-regra, uma camareira, uma costureira, tem o iluminador, o cenógrafo, a figurinista, a diretora, a produtora, fora as pessoas que vivem no paralelo ali, que é o pipoqueiro, sabe? É o cara do Uber que vai levar você até o teatro. Enfim, você vai gerando uma infinita rede de emprego e de renda, né? Então, a cultura é muito importante, não só nesse sentido econômico, mas muito importante no sentido também de estar revelando a identidade de um país, sabe? De identidade de um povo, sabe? A gente tem a cultura carioca, que é do carnaval, que é do funk. São Paulo também tem a cultura deles, Brasília tem a cultura deles, Minas tem a cultura dela. Enfim, assim, Porto Alegre tem a cultura deles. E dentro disso tudo, assim, a cultura ela faz criar um elo para que tenha uma unidade nessa cultura e que, dentro dessa unidade, esse cidadão ela possa ter uma identidade, sabe? Para quando for lá fora, todo mundo reconheça esse cidadão. Então, a cultura é importantíssima nesse sentido. E, infelizmente... Como dizia até o próprio Ariano Suassuna, Nando, Ariano Suassuna falava, né? Cultura é poder, não é? E muitas vezes, né, um país, quando quer colonizar o outro, entrar em guerra com o outro ou dominar o outro, tem maneiras diferentes. Pode invadir com suas forças armadas o outro país, ou pode dominar pela cultura, né? Que Exatamente. justamente você chega, acaba com a cultura daquele país onde você quer chegar, impõe a sua própria cultura em relação àquele outro povo, né? E a dominação fica muito mais fácil, né? Sim, né? Como a gente chama de apropriação, né? Como aqui Exatamente. no Rio de Janeiro, foi uma cultura, o samba é uma cultura negra, né? E foi completamente apropriada
por bicheiro, milícia, o que for. E hoje em dia, essas escolas de samba aqui têm dono. Por exemplo, o funk, hoje em dia, é feito por qualquer pessoa. Mas o funk é um originário de favela. E favela, majoritariamente, é tida como por negros, uma população negra que é pobre, desprovida. Então, quando eu falo de cultura e de como a gente passou nesse período todo, politicamente, nós, negros, já estávamos muito abalados com isso, assim, porque o que a pandemia fez, por exemplo, hoje os artistas todos, brancos e negros, vou falar dos brancos, sentiram na pele, nossa, estou sem dinheiro, estou sem grana, eu não consigo, não vejo horizonte, eu não vejo perspectiva. É o que nós passamos a vida inteira. A vida É inteira. o que nós, negros, passamos a vida inteira por falta de oportunidade, por falta porque o ator negro, quando ele vai ser chamado, ele vai ser chamado por um estereótipo, por um estigma qualquer. O ator branco, quando ele vai ser convidado, ele vai ser convidado para interpretar um ser humano. E nós, negros, ainda não somos vistos como ser humano para muita gente da sociedade. Muitas vezes é Nós somos... chamado para fazer um papel, interpretar um papel de escravo, né? De outros Sim, personagens, escravo. né? Exato. É um escravo, é um serviçal, ou seja, não que a gente não queira fazer ou viver algo da nossa realidade, né? Porque quem é que pega ônibus, quem é que está fazendo serviço pesado, quem é que está limpando banheiro, somos nós. Só que a gente não quer só ver isso, a gente não quer que historicamente o audiovisual, a televisão reproduziu isso, sabe? Então a gente não quer só viver isso. Tanto que quando teve uma novela que falava de uma mulher que pegava ônibus, tinha mulher solteira, tinha 3 filhos, estava cuidando dos filhos sozinha, costureira, rainha de escola de samba, pegava trem todo dia, morava no subúrbio. Isso é a realidade de uma mulher negra. Mas quem colocou, e era a protagonista da novela, mas quem eles colocaram para viver essa mulher? Uma loira, olho bem verde, azul, sei como lá. você fazer novela relativa aos tempos do Egito e os personagens todos serem brancos, né? Exatamente. É altamente Exatamente. escandaloso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Completamente fora de contexto, fora de, sei lá. Então, quando a televisão ou o cinema tiverem coragem de normalizar esse tipo de coisa, eu acabei de fazer um filme de vencer o Festival de Gramado como melhor ator, com um filme chamado O Noveiro, da diretora Cláudia Pinheiro, que é aí de São Paulo, em que ela coloca 5 irmãos simplesmente só sendo. Ninguém está pegando em arma, ninguém está falando de racismo, a gente só vivendo as suas especificidades, as suas particularidades simples. É só isso. E é assim que a gente quer se ver na televisão, no audiovisual. E eu estou falando disso porque assim, eu falo, a gente está falando da cultura e do contexto atual político, e eu falo pela minha vivência como um ator e negro, sabe assim. Então, que para a gente ficou muito pior, mas muito pior. A gente já era pior. Basta ver quando a gente começou a discutir o debate sobre o racismo aqui no Brasil. Bem antes, eu estava falando com o Babu Santana no telefone, a gente estava compartilhando nossos perrengues. 2 meses depois, ele estava no Big Brother, que precisou entrar no Big Brother para poder dizer, pô,
Cara, olha só quem eu sou. Precisou ele entrar num Big Brother, num reality show, É para incrível. poder dizer, olha quantos filmes eu tenho, olha quanto eu sou talentoso e olha quanto eu sou inteligente, sabe assim? Então, quando eu vou falar desse contexto, eu sempre vou me colocar nesse lugar, porque é diferente. Eu não sei nem como eu tô, eu tô há quase 30 anos nessa realidade. Eu não sei nem como é que eu sobrevivi, ou como eu sobrevivo nessa profissão sendo negro. Porque a cultura é elitizada, ela é burguesa, sabe? Assim, tanto o teatro quanto o cinema. O cinema é uma panela. Se você conseguir entrar... Hoje em dia, tudo bem que qualquer menino inteligente de periferia ou de comunidade, ele com o celular na mão ou com uma câmerazinha bacana, se ele conseguir, ele vai montar um filme. Entendeu? Mas Uma antes, curta e até uma longa, né? antes era para poucos. Então, assim, a gente está vivendo muito desse momento político, muito dessa elite burguesa, da cultura também, que resolveu se abster, que resolveu não votar em branco, resolveu viajar. Tinha um professor e tinha um louco. Resolveram viajar, como o próprio Ciro Gomes fez. Lavo minhas mãos, vou Não viajar. tomou uma posição, né, diante de algo Exatamente. tão necessário, né? É exatamente isso. É sobre posicionamento. Por isso que eu fiz esse contexto todo. E é isso que Sabe? Você... nesse contexto que eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, Nando Cunha. Você como ator negro, né, que tem passado por diversas dificuldades, é um verdadeiro vencedor no meio de tantas batalhas, né, por ter chegado onde chegou, sendo premiado já recentemente nesse Festival de Gramado, agora em 2021. Mas eu lhe pergunto o seguinte, né? Qual é a importância e os riscos também dos atores se posicionarem politicamente nesse mundo, nesse contexto que a gente está vivendo? A gente sabe porque há perseguição, uma série de coisas, né? Tanto por parte, às vezes, do próprio presidente da República e pessoas que dirigem o setor de cultura no país, como às vezes os determinados veículos de comunicação também. Então, eu queria ouvir de você, né, qual a importância de se posicionar e como é que se enfrenta, né? Os atores têm enfrentado esses riscos também nesse período tão conturbado da política nacional. Olha, Robson, eu sou um cara que milito desde a época de faculdade, né? Então, eu não tenho o menor medo de me posicionar, de colocar uma foto minha com o Lula ali, ou em outro lugar, ou não tenho o menor problema com isso, assim, sabe? Então, eu acho que a importância de se posicionar, cara, é salvar vidas. Hoje tem gente morrendo de fome. Tem preto morrendo a cada 21 minutos. Tem artistas hoje aí, pô, passando perrengues assim, bem maiores assim, que o meu. Então, a importância de se posicionar é essa, sabe? Por essas pessoas que estão passando fome, por toda essa situação que a gente está passando nesse país, assim. Se a gente tivesse se posicionado, se o Ciro, que influenciou muito de muitos artistas, tivesse se posicionado, a gente não estaria vivendo essa situação, sabe? Assim, a gente acreditou numa narrativa de que existia um partido que era ladrão, que tinha um presidente que era ladrão, todo mundo acreditou nessa narrativa, que era igualzinho uma narrativa que era da época do Collor. E aí que aí chegou no momento que todo mundo era marajá, todo mundo era coloca todo mundo na mesma caçamba, como se fosse todo mundo igual. E aí vem o Collor como salvador da pátria, como caçador de marajá. E a mesma coisa
como Messias. E muito dessas esquerdas, dessa esquerda de elite, esquerda burguesa, que às vezes fica no seu apartamento de luxo ou com teu vinho caro, discutindo o que a gente está discutindo aqui do apartamento, ou tentando fazer isso pelo Instagram. Não vai para a rua, não conhece uma favela, não conhece uma comunidade. Essas pessoas abandonaram, não conversa com o seu porteiro. Ô, seu fulano, olha só, sabe o que acontece? Ó, é isso, sabe? Não tem uma posição, não se Mostrar a posiciona. realidade, né? Que muitas vezes Exatamente. tanta Isso é se mensagem posicionar. corrente que recebe pelo WhatsApp nesse mundo de tanta notícia falsa, de fake news, de notícia Exatamente. distorcida, de desinformação, né? É importante levar um pouco de conhecimento baseado em fatos, né? Para aquelas pessoas que talvez estejam, de repente, sendo conduzidas por um caminho, né? Sem perceber, né? Que não é o caminho, digamos assim, o caminho mais apropriado pela situação que a gente observa no país, né? Sim, então, porque hoje em dia, até em grupo de família, né, como você falou, é importante se posicionar. Se você tem mais esclarecimento, vai ali, cara, é teu irmão, é tua irmã, é teu pai, tua mãe. Esclarece para aquelas pessoas, sabe? Assim, porque isso é importante para você ver como é importante o posicionamento. Eu ganhei um outro Kikito em 2017 por um curta que eu fiz, porque por conta da minha vontade de entrar no cinema, eu falei, quero entrar no cinema, quero fazer cinema, que já depois de 20 e poucos anos eu não conseguia fazer um filme para poder, eu falei, eu quero entrar nesse mundo, eu quero ficar... E aí, acabei de ganhar o Kikito, eu peguei no discurso eu falei, olha, eu queria muito que os diretores, realizadores, enfim, os produtores parassem de nos enxergar como atores negros, mas que passassem a nos enxergar como atores comuns que somos. É isso. Que a única diferença entre um ator preto e um ator branco é a oportunidade, que a gente quer isso, oportunidade. Aí a gente foi para o hotel, saímos de lá e aí veio a Cláudia Pinheiro, que é a diretora, falou, Nando, eu tenho um filme, queria muito que você participasse dele. Só que o meu elenco já está todo pronto. É a história de 5 irmãos, só que o meu elenco era todo branco, como eu faço agora. E aí o filme se transforma num filme de protagonismo negro. E só se transformou porque eu me posicionei. Se eu não abro a boca ou se eu não ganho o Kikito, ela ia me enxergar? Não. E não estou dizendo que ela é culpada ou que ela que foi, sabe, assim, de não me enxergar. É uma estrutura que faz ela não enxergar. É um sistema que faz ela não enxergar. E ela também está em reconstrução, assim como eu sou um machista ou um homofóbico em construção. Então, assim, porque eu estava lá, a gente estava lá por 10 dias. Então, ela me viu em algum momento ali, no mesmo hotel, almoçando no mesmo lugar. Ela me viu no café da manhã. Mas precisou eu falar. Assim como precisou o Babu ir lá para o reality show para poder dizer quem ele é, mostrar para o mundo quem ele é. Então, assim, a importância do posicionamento é essa, assim, sabe? Você salva vidas, mas, ao mesmo tempo, Robson, é cansativo. Não politicamente. Politicamente, você não se cansa de se posicionar, porque é assim. Eu digo no A caso luta não de para nós. nunca, né? A luta não para de nós negros, assim, sabe? É cansativo da gente falar, porque, assim, caramba, por que eles não nos enxergam dessa maneira? Ontem eu estava numa leitura, não vou nem dizer de que trabalho era, e aí me posicionei, né, na hora que eu me apresentei, me posicionei no sentido de dizer que estava feliz de estar fazendo aquele projeto e de não estar vivendo um estereótipo, e sim um cara rico, então, enfim. E aí falei tudo mais e tal, e agradeci. E aí a maioria do elenco era branco. Falei assim, nossa, como ele fala bem, ele fala bonito, né? Ele fala bem. Só faltou assim, ó, e é negro. Como é que pode, né? Como é que pode? Sabe É assim? incrível isso. Então,
É o que a gente, é uma das formas que a gente pode falar, né, como diz o pesquisador Silvio Almeida, de racismo estrutural, né, como ele bem coloca no seu livro, né, que é fantástico e vale a pena ser lido. Mas, Nando, você como artista tem tomado posições, tem se posicionado, tem denunciado esses ataques à cultura no Brasil, né, esses comportamentos políticos que a gente observa do próprio presidente da República e alguns de seus seguidores, como também se posiciona, né, nessa questão contra o próprio racismo. E eu gostaria de saber, né, como é que tem sido o pós, na hora que você se posiciona, né? Há muita pressão contrária, há retaliação, como é que você tem transitado por tudo isso, você e seus demais colegas também, né? Porque, apesar da importância do posicionamento, nós sabemos que também há muitas consequências depois, né? Mas quando a gente tem consciência do que faz, a gente consegue passar por cima dessas consequências. Enfim, a gente perde seguidores, né? A gente perde... Enfim, eu não sou patrocinado, então o que eu fico chateado é com essas pessoas que têm os próprios assessores de mídia que falam para não se posicionar, porque senão vão perder os patrocinadores e vão perder engajamento. Então, são essas pessoas que não fazem ideia do quanto de quanto pessoas passam fome. Do quanto dessa realidade elas ajudam a construir, né? Como você disse, comprando osso, né? Exatamente, comprando osso, passando fome. A gente viu o número de pessoas em situação de rua aumentarem. Então, assim, elas não têm noção do que estão fazendo. São essas pessoas que eu digo para você, que elas estão militando, são de esquerda, mas com a champanhe na mão, dentro do seu apartamento bacana, sabe? Dentro da sua cabaninha. Então, não está preocupada, ela não vê a realidade. Para você ver uma coisa, Robson, tem muito produtor de elenco que não vai aqui numa periferia assistir uma peça de um grupo legal. E tem muita gente hoje surgindo dessas periferias, dessas comunidades. Sabe, o único grupo que eles conhecem de comunidade ou é aqui do Rio, ou é o Nós do Morro, ou é o Afro Reggae, lá em Vigário Geral. Mas existem vários. Ou seja, aí a pessoa, o produtor de elenco, ele vai no teatro aqui da Gávea ou do Leblon, mas não vão nos teatros da periferia, não vão nas lonas, aonde essas pessoas estão se apresentando. Como é que essas pessoas vão ser descobertas? É isso que acontece com a esquerda hoje. A esquerda largou as bases. A esquerda não vai à periferia. A esquerda não vai às comunidades. E aí, quem é que vai lá agora hoje? A igreja, que ela fala para o cara, olha, Jesus tem um propósito para você, e a milícia, já que o Estado também não está lá. Entendeu? Então, meu amigo, enquanto a esquerda não largar essa soberba, eu digo, não toda a esquerda, não, essa esquerda festiva, burguesa, não largar esse tipo de soberba e voltar para as bases, sabe, assim, a gente não vai ganhar, porque o que o capiroto se comunicava? Com pão e leite condensado. Ele estava se comunicando com você? Comigo? Não. Ele estava se comunicando com essa galera, com esse povo que se identifica com ele. É um cara simples. Pô, pão com leite condensado. Eu sou simples. Sabe, assim? Isso é comunicação. Isso não é bobagem. Ele não faz comunicação isso. Bem pensada, né? O marketing estratégico. Exatamente. A gente sabe que o que está por trás das câmeras são outras coisas, né? Exatamente. Daquilo que se tenta colocar como se fosse espontâneo, né? Exatamente. E é isso que essa esquerda festiva precisa acordar para ver. Hoje, a gente teve uns meses atrás um encontro com o Lula aqui, eu fiquei todo orgulhoso, né, porque eu estava lá
eu via muito isso na televisão, no jornal, encontro com Lula, com os artistas, e era sempre na Zona Sul, né? Sempre na Zona Sul e tal, que é a crítica que eu faço, né? E aí eu estava lá, eu era um deles. E aí eu encontrei com a Aline Moraes. Falei, cara, foi muito importante a tua presença aqui hoje, depois, né, de Juliana Paz não querer se posicionar e tal. É muito importante a sua presença hoje aqui, como de outras pessoas também que estavam lá, Fábio Assunção, porque as pessoas vão se identificar com eles. Por exemplo, quando teve o momento lá do Black Lives Matter, que era o Vidas Negras Importam, que as pessoas estavam emprestando o seu perfil para você ir lá, para um negro lá falar, eu falava, cara, isso não vai dar certo, porque as pessoas querem ver o dono do perfil lá, não a gente. Tanto que se eu for num perfil de 3 milhões, só 100 pessoas vão me assistir. Então, assim, aquela pessoa de 3 milhões tem que chegar e falar assim, gente, o Brasil está passando fome, a gente está na merda, tem negro morrendo, o racismo não é legal, sabe? Racismo mata. É isso que ele tem que fazer. Não é chegar e emprestar um perfil. É a mesma coisa quando a pessoa se posiciona e coloca a cara lá. Eu cheguei lá e falei, olha só, as pessoas que ficam com medo de perder engajamento, de perder patrocínio dentro dos seus perfis, meu irmão, você está vivendo fora da realidade. Porque esse teu patrocinador está matando gente. Esse teu patrocinador está fazendo as pessoas morrendo de fome. Então, é importante que se posicione. Eu estava numa leitura essa semana, cara, eu fiquei louco, porque eu ouço isso de amigos meus, atores, dizendo que a gente estava falando sobre direitos trabalhistas e tal, da importância, né, dos direitos trabalhistas, de como aquilo foi conquistado a duras penas, e de todas as lutas que chegaram para que isso acontecesse. E aí ele falou que, hoje em dia, a esquerda defender trabalhador ou direitos trabalhistas é anacrônico. Eu falei, como assim, bro? Que discurso é esse, cara? Né, e um garoto novo. Eu falei, mas que discurso é esse? Quando também tive também no elenco da novela que eu estava fazendo, uma menina super nova dizendo, não, você não acha que o Lula roubou e que não sei o quê? Eu falei, cara, quantos anos você tem, bro? Eu tenho certeza que os seus melhores momentos foi quando ele estava na parada. Quando o sindicalista estava no governo, estava no poder. Não é que meu pai falou, seu pai é uma coisa, meu pai é médico, ele falou, não, seu pai é uma coisa, e você? O que você viveu? Se você está vivendo agora, você está achando legal? Você conhece, o que você conhece desse candidato que você está defendendo, que era o Ciro? Também não tem nada contra ele. Mas é de uma família oligárquica do Ceará, e já está lá há muito tempo, que até hoje não vi fazendo nada, brother. E a única pessoa que eu vi fazer realmente pelo país foi um sindicalista, foi um operário, semi-analfabeto. Ué, nem Fernando Henrique eu vi fazer. Sabe assim? Então, para de ser... Tem muita gente, cara, que vive pelo que os outros falam, né? Essa esquerda e essa galera da cultura, que eu via muitas vezes pelo WhatsApp pedindo para poder virar voto para o Ciro ao invés de votar no Haddad. Eu falei, vocês estão loucos, que matemática do caralho. A gente precisa de unidade, bro. O negro lá nos Estados Unidos só conseguiu vencer com 13% só da população por conta da unidade. Estamos conversando com o ator, o grande artista Nando Cunha, falando sobre o atual contexto político que vive o Brasil e a importância de se posicionar politicamente, sobretudo numa área tão essencial que é a área da cultura, e falando sobre tudo isso, fazendo algumas avaliações e reflexões com esse grande ator, o Nando Cunha. Para você que nos acompanha pela TVT, a entrevista fica por aqui,
mas ela continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão. E a gente espera você lá para assistir a entrevista completa.